Certo, pessoal? Então vamos continuar aí com nossas videoaulas da disciplina de Introdução à Tecnologia da Computação, né? Na última videoaula vimos aí sobre arquitetura. Essa videoaula a gente vai continuar um pouquinho trabalhando aí sobre os princípios de projeto de computador moderno, tá bom? Então basicamente são 5 princípios, esses princípios todos estão aí no livro do Tannenbaum, tá? Onde é baseado nossa aula. Então, basicamente, esses princípios são esses que estão escritos aí, tá? Todas as instruções são executadas por hardware, devem ser executadas por hardware. Então, o processador, ele é um hardware, tá? Então ele executa a instrução de software executada por um hardware. Temos que maximizar a taxa de execução das instruções. Então, como é que você faz para executar o máximo de instruções possíveis com aquele mesmo hardware? Não é manter o seu processador o tempo todo ocupado, mas como é que você... Existe na disciplina de sistemas operacionais, que vocês terão acho que no próximo semestre, vocês verão que é possível um conjunto de instruções, tá, pequeno, acabar sendo executado no mesmo tempo que um conjunto de instruções muito maior. Quanto mais instruções você executa, mais rápido você vai ter resposta ali do seu computador. Isso vai depender aí dos algoritmos de escalonamento que você vai estar utilizando. Então, isso aqui é uma área de pesquisa muito grande, tá? Maximizar a taxa de execução das instruções. Como é que você vai colocar isso no escalonador lá para que o processador execute o máximo possível no menor tempo possível. O computador é multitarefa, tem um monte aí de processo entrando e saindo o tempo todo, tá? As instruções devem ser fáceis de codificar. Esse fácil aí, né, é bem simbólico, né? O que pode ser muito fácil para um programador de alto desempenho, talvez não seja tanto para nós, né? Mas elas devem ser fáceis aí de decodificar. Decodificar, tá? Não codificar. Somente load, store são instruções aí dos processadores, tá? Somente essas instruções devem referenciar a memória. Então você carrega a memória e armazena na memória, tá? Load and store. São instruções aí típicas do assembly. E providencie muitos registradores. O ideal é ter bastante registradores. Então máquinas mais antigas tinham poucos registradores, tá? As máquinas mais modernas aí possuem um número considerável aí, 64, 128 registradores, ou até mais do que isso. Tá bom, pessoal? O número exato, não sei, não vou saber precisar para vocês aqui nesse momento, mas sim, pode dar uma olhadinha depois lá no livro do Tannenbaum. Se tiver dúvida, dá uma olhada, e sempre nas especificações técnicas ali, né, no datasheet de cada processador, você vai ter essa informação também, quantos registradores ele possui. Paralelismo, tá? Isso aqui é bem legal, pessoal. A gente estava comentando sobre os processadores, hoje a maioria multicore, né? Então assim, ó, a gente verifica que os engenheiros sempre buscam uma forma de melhorar o desempenho de um computador, tá? A forma mais comum é levar o clock do processador, de modo que seja capaz de processar mais informações por segundo. Assim, um Pentium 4 de 3,5 GHz é superior a um Pentium 3 de 1,7 GHz, ok? O que é um Hertz? Hertz é um pulso eletrônico, tá? Um Hertz, então, por exemplo, quando a gente tinha lá processadores mais antigos ali, como a gente viu na última videoaula, de 108 kHz, significa que ele faz 108 mil instruções por segundo. Um processador... O primeiro processador que eu tive, o 486DX2 66 MHz, significa que ele fazia megahertz, mega milhão, tá? Então, 66 milhões de instruções por segundo, 66 milhões de hertz. Giga já é bilhão, então aqui, ó, 3 bilhões e 500 milhões de instruções por segundo. Óbvio que é muito superior a esse Pentium 3 aqui, que faz apenas 1,7 bilhões de hertz, né? 1,7 bilhões de instruções aí por segundo. Então, tinha um crescimento muito grande, como a gente viu lá, na década de 70, esse processador, o 404, né, de 108 kHz, até aí o Pentium 4, aí no começo dos anos 2000 e começo do século 21, que tinha esse clock. Então, a evolução é absurda, é muito grande, né?
Só que você pode perceber que hoje a boa parte dos processadores não tem um clock muito superior a isso aqui, né? Mesmo passando tanto tempo aí do lançamento aí do Pentium 4. Então, o que aconteceu, né? Essa técnica ela tem uma limitação, então ela esbarra em limitação. O Pentium 4, embora ele tenha sido aí um dos processadores single core mais potentes, né, que foram lançados, ele tinha aí uma... Tô até vendo aqui, ele foi totalmente redesenhado a partir do Pentium Pro, que foi de 95. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Tô olhando aqui no smartphone para ver se eu vejo a data de lançamento dele. Ó, ele foi produzido de 2000 até 2008 no Intel. Então o primeiro clock dele era 1300 MHz, 1,3 GHz, tá? Ou seja, até um pouquinho inferior até o Pentium 3, né, em termos de clock mesmo. E chegou aí até a velocidade aí, se eu não me engano, aí de 4 GHz, mas chegou a mais do que isso, tá, pessoal? No site que eu estou vendo aqui não é muito confiável a informação. Um processador da família aqui do Pentium 4, que era a versão mais baratinha dele, era chamado Celeron. Esse processador, se não me engano, ainda tem versões dele, mas você vai encontrar na internet testes aí de overclocking dele, e aí subindo o clock dele até 8, 9 GHz. Só que para isso também você tem que ficar preparado aí para fazer uma sociedade aí com as empresas de energia, né? Porque gasta muita energia. Quanto maior esse clock, maior a energia que ele vai consumir, tá? Então tem limitação e maior calor também que ele vai produzir. Então cada vez você vai precisar de um sistema de resfriamento melhor. Então uma alternativa que surgiu, né, é o paralelismo. Ou seja, ao invés de fazer uma coisa de cada vez muito rápido, surgiu aí a proposta de fazer mais coisas ao mesmo tempo e também muito rápido. Vai ter alguns processadores hoje, como que eu citei, o Ryzen 9 3950X, de 16 núcleos, ele tem aí o Turbo Boost dele aí, chega até 4.8 GHz, então é um processador muito rápido, muito potente, tem um clock bastante elevado e possui muitas threads também, tá? Muitos núcleos. Temos dois tipos, né, de paralelismo, fazer a forma paralela, né, a nível de instrução e a nível de processador. A nível de instrução também chama de pipeline. O processo busca informação na memória, tá? O processo de busca da informação na memória é um conhecido gargalo, tá? Na velocidade de execução de uma instrução. Isso aqui é um gargalo e tem vários algoritmos de escalonamento para trabalhar com isso. Para minimizar esse gargalo, foi introduzido o conceito de busca antecipada, que consiste em buscar a instrução na memória de forma antecipada e armazená-las nos registradores, no buffer, ok? Mesmo a memória RAM sendo muito rápida, ela ainda é lenta comparada com os registradores, com o processador. E o HD, mesmo, por exemplo, se você tiver ali com SSD, que é mais rápido, ainda é muito lento em relação à memória RAM. Então, na verdade, a memória RAM vai buscar do HD para a memória RAM, da memória RAM para o registrador, tá? E também para os cache, a memória cache também, em seus vários níveis. O conceito de pipeline, paralelismo, canalização, amplia essa estratégia. Em vez de dividir a execução da instrução em apenas duas partes, ela é dividida em muitas partes. Cada uma manipula uma parte dedicada ao hardware. E todas elas podem ser executadas em paralelo. Então você vai pegar, ao invés de você executar um processo de uma única vez, você vai pegar aquela instrução e vai dividir ela em várias partes e colocar ela na memória. Tem uma figura aqui no próximo slide, tá, que é sobre esse paralelismo aí em nível de instrução. Tá, temos aqui, ó. A figura ao lado aqui ilustra um pipeline com 5 unidades, também chamado estágios. Tá, então aqui no estágio 1, busca a instrução na memória e coloca no buffer. Ok? Buscou a instrução na memória e colocou no buffer. O estágio 2, decodifica a instrução, determina seu tipo e quais operadores que ela necessita. O estágio 3, localiza e busca os operadores, seja nos registradores ou seja na memória. O estágio 4 realiza o trabalho de executar a instrução, tá? Estágio 4, aqui em linha de tempo, né?
normalmente fazendo os processadores passarem pelo caminho de dados visto aqui no slide anterior, tá? No slide 6. Seria no slide anterior ali, ou nessa mesma imagenzinha aqui, tá? Essa mesma imagem aqui. O estágio 5 escreve o resultado de volta ao registrador adequado, tá bom? E aí ele vai todo o processo de novo ali, tá? Vai andando, vai embora isso aí, tá? O pipeline aqui de 5 estágios, tá bom? Mais ou menos assim que funciona aqui. Então, na verdade, ele funciona da seguinte maneira aqui. Durante o ciclo do clock 1, então o primeiro pulso ali, o estágio S1 está trabalhando na instrução 1, buscando a memória. No 2, tá? O estágio S2 decodifica a instrução, enquanto S1 busca a informação 2. No 3, o estágio 3 busca os operadores, o estágio S2 decodifica a instrução e o estágio S1 busca a terceira instrução. Durante o 4 estágio, ele vai executar a instrução, o 3 vai buscar os operadores, o 2 decodifica e o 4, e o S1 aqui, né, vai buscar a instrução 4. E por aí vai, pessoal. E durante o ciclo 5 ele escreve, grava e finaliza ali, né, o resultado da instrução 1 de volta ao registrador, enquanto os outros estágios trabalham nas instruções seguintes. Então basicamente é assim, mais ou menos assim que funciona. Mais ou menos assim não, né? Segundo o Tannenbaum, é como funciona a instrução paralelismo a nível de instrução no pipeline do processador. Tá bom? Temos aqui, supondo que o tempo do ciclo dessa máquina seja 2 nanosegundos, sendo assim, uma instrução leva 10 nanosegundos, são 5 estágios, né? Então leva 10 nanosegundos para percorrer todo o caminho do pipeline de 5 estágios. À primeira vista, como uma instrução demora 10 nanosegundos, parece que uma máquina poderia funcionar em 100 MIPS, milhões de instruções por segundo, tá? Mas na verdade ela funciona muito melhor do que isso, porque a cada ciclo de clock de 2 nanosegundos, uma nova instrução é concluída. Portanto, a velocidade real do processamento é de 500 MIPS e não 100 MIPS, tá? 500 milhões de instruções por segundo e não 100 milhões de instruções por segundo, tá? 1 nanosegundo é igual a 10 elevado a menos 9 segundos, tá bom? Dei um pause aí por conta do carro do ovo passando na rua aí, né? Vamos lá. Agora, paralelismo em nível do processador. Os chips mais velozes também produzem mais calor, tá? Então a dissipação é um problema, você precisa cada vez de um cooler maior, tá? A dificuldade para se livrar do calor produzido é o principal motivo pela qual a velocidade do clock estagnaram na última década, né? Então aqui temos processadores Intel com 40 MHz, sequer possuíam um dissipador, ou no máximo um dissipador, né? Às vezes nem ventoinha tinha ali, não tinha nenhum cooler. Enquanto que processadores modernos demandam dissipadores enormes, demandam water cooler, demandam pasta térmica, então você tem que ter um monte de coisa para tentar resfriar esse processador, tá? Paralelismo em nível de instrução pode melhorar muito o desempenho para obter ganhos reais e consideráveis. A única maneira é projetar computadores com várias CPUs. Então assim, você pode ter várias CPUs ali, né, para executar essas instruções. E aqui o interessante, vale notar aqui também pra gente, pessoal, é que o conceito do Turbo Boost, que foi introduzido há um tempo atrás aí, que ele permite que o processador ele oscile. Na verdade, ele tem um desempenho muito bom em termos assim de clock, mas ele permite oscilar esse clock para cima ou para baixo dependendo da temperatura do processador. Se a temperatura está baixa, ele vai aumentando o clock dele, tá? Se a temperatura aumenta, ele reduz o clock, tá? Para evitar danos, evitar que queime assim, o processador. Um processador como que eu toda vez comento aqui com vocês, é o Ryzen de 16 core, é um processador de 5, 6 mil reais, né? Então tem que ter um cuidado aí para não estragar. Isso aqui é o paralelismo a nível de processador, né? Você tem vários CPUs ali, e aí eu processo de maneira semelhante. Computadores paralelos, aí já é um conceito diferente, tá bom, pessoal? Então quando a gente viu aqueles mainframe lá, a maioria lá são computadores que estão trabalhando de forma paralela, tá? São largamente utilizados em meios científicos. Cada unidade é independente uma da outra, com seus registradores e memórias individuais.
São computadores que você tem uma unidade geral que controla todo o cluster, então você monta ali um cluster com vários computadores, fazendo com que cada estação contribua com uma parte do processamento. Isso aqui eu já comentei com vocês, né? Busquem no Google aí Top 500 Supercomputer e todos eles, praticamente todos os resultados serão de computadores paralelos, tá bom? Multiprocessador, conceito de multiprocessador bastante antigo, embora muito atual. Algumas placas-mães para servidor tinham slots para adicionar até 4 processadores em simultâneo, né? Eu comentei com vocês isso. Grande parte dos microprocessadores atuais são multicore, ou no mínimo multithread. A maioria é multicore, poderia dizer que praticamente 100% aqui é multicore, que permite que várias instruções sejam executadas ao mesmo tempo. Então, várias CPUs são embutidas em um único microchip. Todas elas compartilham o espaço de memória com os registradores, além de possuírem seus próprios registradores. Então, aquele CPU lá que eu falei para vocês, 16 core, é como se tivesse 16 processadores ali dentro. Tá bom? E aqui uns exercícios, eu vou deixar também lá no... Vou deixar junto com aqueles anteriores para ficar a lista 2 de exercícios. Tá bom, pessoal? Então, considere a operação de uma máquina que tem o caminho de dados da figura do slide 6. Na verdade, não é slide 6, né? Deixa eu pegar aqui o número dele aqui. 56, tá? Suponha que carregar os registradores de entrada leve 5 nanosegundos, executar a ULA demore 10 e armazenado o resultado de volta no registrador de rascunho tome mais 5. Qual o número máximo de instruções, de milhões de instruções por segundo que essa máquina é capaz na ausência de paralelismo, tá? Então, na ausência de paralelismo. Então, não estamos trabalhando aqui de forma paralela. Tá bom? Bom, vou deixar os exercícios aí para vocês. Acho que já acabou nosso tempo. E qualquer dúvida, manda aí. Próxima videoaula a gente vai trabalhar aí com memórias. E praticamente estamos encerrando essa primeira parte da nossa disciplina, tá bom? Memórias, daí depois... se não me engano, são dispositivos de entrada e saída. Ok. E aí a gente vai encerrar essa primeira parte da disciplina e a gente vai avançar lá para o módulo 5. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, bota aí nos comentários, ou manda lá no grupo, ou ainda no mundo. Certo? Um abraço a todos, até a próxima.